Boa noite aos internautas, e é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos. Então, eu queria dar um recadinho, que nós temos palestras, os horários das palestras são fixados ali no quadro na frente, e quem chega na casa pela primeira vez, nós temos atendimento fraterno. Então, o que é esse atendimento? É um atendimento para as pessoas que chegam pela primeira vez, onde nós vamos ter um trabalhador da casa orientando os horários, né, os passes, como os horários que são dados os passes, de que forma. Então, todas essas informações necessárias, né? E nós também temos, além desse trabalho, né, que nós fazemos, as palestras são todos os dias. Os horários estão ali na frente. De sexta-feira, nós temos uma palestra mais voltada para dependentes químicos, né? Um trabalho mais direcionado, com passes, né? Então, essas famílias vêm até a casa, elas recebem toda a assistência necessária, e então são dependentes de tabagismo, né? De qualquer substância química. Obrigada. Temos também assistência social nossa, é muito ampla. Então, nós temos 80 famílias cadastradas, né, com cestas básicas, que nós fazemos uma triagem antes. Então, essas famílias vêm aqui, cada segundo sábado do mês, ela recebe a cesta básica, que são alimentos necessários, né, para se manter. Então, nós pedimos a colaboração de todos que estão aqui presentes, porque nós sabemos que muitas famílias têm, às vezes, uma pessoa da casa, né, para receber, para fazer assistência a muitas pessoas, né, a muitas crianças. Então, essa pessoa precisa estar bem com esse suporte, né? Então, esse trabalho, né, que nós fazemos é para dar suporte para essas famílias. Então, é feita uma triagem antes. Então, nós precisamos de alimentos, são 640 quilos de alimentos por mês. Então, para esse mês agora de fevereiro, nós estamos precisando como prioridade leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Então, cada um de nós trazendo um deles vai ajudar bastante. Então, nós queremos agradecer, porque é muito triste não ter o que dar de comer para os filhos, né? Filhos, netos, né? Então, a gente sabe de como é importante. Então, esse é um trabalho assistencial muito importante para casa. Outro trabalho que nós temos é no sábado, às 4h30 da tarde, entrega de lanches aqui na Redondeza, onde nós fazemos um café, um lanche, e vamos lá distribuir. Então, esses moradores de rua já estão todos em fila. É muito interessante esse trabalho. Eles fazem uma prece, eles já estão prontos para receber. Então, é muito gostoso saber que eles esperam de nós, né? Então, isso é importante. Outro trabalho assistencial que nós temos é o trabalho das... faltam as palavras, senhora. Das gestantes, ó, as palavras faltando. Então, vai começar em março, né, Socorro? Socorro, que vai dar essa assistência. Então, são mães que esperam o primeiro filho, às vezes já tem o segundo, mas precisa da orientação necessária, né? Às vezes, de como cuidar, de como dar as vacinas, né? Então, no final do curso, ela recebe todo o enxoval, tá? Temos mais de assistência? Eu só esqueci de falar que a entrega da cesta básica é todo segundo sábado do mês, tá? Então, nós temos palestra também, né? E a entrega da cesta. Temos aqui o curso básico, que vai dar início no dia 8 de fevereiro, curso básico de Espiritismo, né? Então, ele inicia dia 8, quarta-feira, às 20 horas. Então, se inscrevam, né? Com qualquer pessoa da casa, só se inscrever.
Acho que é só. Então, vou falar também do site da Casa do Caminho, www.casadocaminhosantana.com.br. As palestras são ao vivo, tem perguntas, né? E o Mirabelle 1 e 2, que já está à venda na nossa livraria e pelo site também. Bom, acho que era isso. Todas as informações que tínhamos para a noite. Então, agora, nós vamos já nos colocando de uma maneira confortável. Vamos sentindo todas as vibrações, que essa casa foi preparada, que esses amigos felizes com a nossa chegada, a gente já pode sentir esse abraço fraterno. Vamos nos sintonizando com o alto, com o Mestre, pedindo que Ele esteja conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, e que nós, cada vez mais, como principiantes, como crianças que somos ainda, engatinhando no seu evangelho, estamos aqui, tão prostrados de joelhos em espírito, pedindo que o Pai nos sustente, nos abra a mente para que nós possamos receber todas as informações que vão ser passadas agora com essa palestra, que nós possamos refletir durante toda a semana, e assim que tivermos tudo já organizado na nossa mente, que possamos colocar em prática, se for possível, de maneira prática, sem agredir. Vamos colocando em prática o nosso aprendizado. E assim, Pai, nós agradecemos o pão de cada dia, a oportunidade de estarmos aqui, o nosso trabalho, os nossos objetivos que nós colocamos nesse instante nas suas mãos. Que o Senhor esteja à frente de tudo. E assim, Pai, sustentado pelo teu amor, pela tua energia, pela tua... por tudo, pela sua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado por estarmos aqui, iniciando aqui na Terra mais um ano. Que assim nós tenhamos força até para os desafios, que se porventura aparecer, estejamos aptos para enfrentar. Obrigado, que assim seja. O tema da noite é Conta de Si, e é do livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Então é o Luiz Henrique que vai falar. Obrigado, seja feliz. Bom, boa noite a todos. É sempre uma alegria, uma satisfação estarmos aqui, não é? Refletindo a respeito da doutrina espírita, a respeito dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E, então, boa noite para os que estão reencarnados, os desencarnados, aqueles que nos assistem pela internet, por essa oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais, de estarmos refletindo sobre esses ensinamentos que tanto nos auxiliam no nosso dia a dia, na nossa caminhada, naqueles momentos de dúvidas, de incertezas, de aflições. Então são esses conhecimentos que vão nos auxiliar, não é, sobre o melhor caminho a seguir. E hoje nós vamos então, como o Benedito falou, o tema está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E é o tema 50, Conta de Si. Então aqui, Emmanuel, ele tece alguns comentários a respeito de um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Porque nós sabemos, não é, que Paulo,
Ele que foi, se nós estamos aqui, é graças a Paulo. Porque ele que foi o responsável pela divulgação da doutrina do Cristo a todos os povos, né, aos gentios, que havia lá uma disputa entre eles. Alguém leu Paulo e Estevão? Isso fica bem claro, não é? Que alguns queriam que ficasse só ali entre os judeus, e Paulo achava que não, que deveria ser levado a todos, aos gentios, aos estrangeiros. E talvez se ficasse só entre eles, talvez teria se perdido, não é? Então, assim, graças a Paulo é que isso foi realmente expandido. Então, nós devemos muito a ele. E ele que saiu pelas várias comunidades, várias cidades, fundando as igrejas, e deixava, né? E depois, quando ele esteve preso também, não podia estar em todos os lugares, não havia Facebook, WhatsApp naquela época, né? Então, ele escrevia cartas. E aí ele deixava essas cartas para essas comunidades que, na verdade, servem para nós mesmos hoje em dia, né? Graças a Deus nós temos essas cartas que são uma preciosidade, não é? Que tem muitos conhecimentos que nos auxiliam muito no nosso dia a dia. E nesse trecho que ele comenta, é o capítulo 14, versículo 12, apenas uma frase que ele fala assim: de maneira que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Só lembrar que esse capítulo 14 é muito interessante. Depois, quando puder, vamos ler essa carta aos Romanos, aquela comunidade cristã em Roma, em que ele fala que, na verdade, nós não devemos julgar o nosso próximo, que cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, e desde que aquilo seja feito com pensamento voltado a Deus, nós não devemos julgar o outro. É muito interessante esse ensinamento. E aqui ele nos lembra a respeito dessa conta, não é, que nós devemos prestar. E quando nós falamos de conta, é inevitável nós lembrarmos das nossas contas bancárias, não é? Sabemos que lá nós temos créditos, débitos, nem sempre está ali tão boa, ainda mais esse começo de ano, tanta conta aí para pagar, né? Mas vamos parar de falar de contas, senão vai cair o padrão, né? Vamos mudar um pouco de assunto. Mas, de qualquer forma, nós temos aí as contas que nós precisamos, de alguma forma, precisamos prestar contas, né, daquilo que fazemos. Então, por exemplo, na escola, quando estudávamos ou se estudamos, não tem lá no final do ano, ou ao longo do ano, temos as avaliações. Então, vamos prestar contas, né? Se estamos aprendendo, se estamos nos dedicando, até para depois, lá no fim, ganharmos o nosso tão desejado diploma. Depois, no nosso trabalho também, diariamente, né? Prestando contas, com relatórios de estatísticas, dando alguma satisfação. Não é mesmo? Isso faz parte aí da nossa vida. Nós estamos já habituados a isso, não é? E hoje nós estamos falando, então, dessa conta espiritual, dessa conta pessoal. E muitas vezes nós passamos pela vida sem pensar muito em relação a essa questão dessa conta pessoal. Então, nós vamos vivendo, né, como se não houvesse amanhã, né? Vamos vivendo tentando esquecer isso. Até porque sabemos que nem sempre ela tá tão boa assim também, não é? Tem tantos créditos. Então, muitas vezes preferimos até esquecer, não pensar a esse respeito. Mas sabemos que, mais cedo ou mais tarde, dia virá em que nós teremos aí que prestar contas daquilo que fizemos nesta nossa reencarnação. E até Jesus nos lembra a esse respeito naquela parábola do rico insensato. Não sei se os senhores conhecem. Que é aquela em que Jesus, ele conta que um determinado senhor, ele havia plantado muito, né? Ele teve um sucesso na sua plantação e colheu muitos grãos, muito trigo, enfim, uma produção muito grande. E ele pensava consigo: nossa, o que eu vou fazer com toda essa produção que não cabe nos meus celeiros? Ele pensou: então eu vou construir celeiros maiores para que depois eu possa descansar, desfrutar da minha vida. E aí Deus falou, né? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tens produzido, para quem será? Então vejamos que isso fica para a nossa reflexão. Porque quantas vezes nós não pensamos tanto, estamos tanto presos, ligados às questões materiais, pensando sempre a questão de acumular, não é? Ou seja, trocar de casa, uma casa maior,
trocar de carro, trocar de celular, não é? Sempre estamos querendo algo novo e acumular os bens materiais, nos esquecendo de que um dia nós também iremos partir. E tudo vai ficar aqui, não é mesmo? Tudo. O celular de última geração, o nosso carro 0 km, aquela casa que acabamos de reformar, as nossas roupas novas de marcas, tudo vai ficar aqui. Até mesmo o nosso corpo físico. E quando nós falamos disso, não é que, não, então vamos deixar os bens materiais, não é? Vamos viver aí na natureza, sem nos preocuparmos com isso. Não é isso. Não é errado nós termos o nosso trabalho, não é? Procurarmos nos manter. Todo mundo quer uma vida melhor, uma vida com conforto, uma vida em paz, tranquila, não é? A questão é que muitas vezes as pessoas vivem apenas pensando nisso. Apenas preocupadas com esta questão. E aí perdem noites de sono, ficam doentes, trabalham incessantemente, muito mais do que as 8 horas, depois nem tem tempo para usufruir de tudo isso, não é verdade? Então, é só para nossa reflexão, para não ficarmos tão presos, tão apegados a esta questão, de cuidarmos também das coisas espirituais. Então, se nós vimos que, em relação a essa matéria, tudo nós iremos deixar, quando nós falamos dessa conta particular, dessa conta que nós iremos prestar, o que significa, então, nós falarmos em uma boa conta particular, do ponto de vista espiritual? Ela está ligada justamente aos tesouros do céu, não é verdade? E o que vem a ser esses tesouros do céu? Vejamos que o próprio Mestre Jesus, em outro trecho, também nos fala, não é? Para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Aliás, uma das passagens mais consoladoras do Evangelho, quando ele nos diz para não nos afligirmos com o dia de amanhã, que a cada dia basta a sua aflição. Ele nos fala para olharmos as aves do céu, não é? Que não semeiam, nem tecem, nem fiam, e Deus nunca as desampara. Para nós olharmos também os lírios do campo, não é? Que não tecem, e vejamos que Salomão nunca se cobriu com uma brancura tão alva quanto a dos lírios do campo. E ele nos lembra, então, de buscarmos os tesouros do céu, onde traça nenhuma, ferrugem nenhuma irão corroer, ladrão nenhum irá roubar. E, de fato, esses tesouros do céu estarão sempre conosco, não é? Nós iremos levar para onde nós estivermos. E o que vem a ser, então, esses tesouros do céu? Exatamente o conhecimento que nós tivermos adquirido, tudo aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. Seja do ponto de vista material mesmo, todo esse conhecimento científico, tecnológico, na nossa área de atuação, sempre bom aprendermos, não é? Estudarmos, contribuirmos de alguma forma para o progresso da humanidade, mas também os conhecimentos espirituais. Aí, a importância de fazermos os cursos, nos aprofundarmos, não é, na doutrina espírita, conhecermos mais o Evangelho do Mestre Jesus, a doutrina espírita que é tão consoladora, tão esclarecedora, que nos auxilia tanto no nosso dia a dia para que possamos viver em paz, com equilíbrio, com saúde, mais felizes. Então, vejamos que essa deve ser a nossa preocupação, não é? Em buscarmos os tesouros do céu. E, na verdade, nós sabemos que todos nós trazemos nos nossos corações estas sementes, não é? Estas sementes do bem. E aí compete a cada um de nós fazer com que estas sementes cresçam, frutifiquem, que elas germinem. E aí vamos lembrar aqui de um outro trecho, uma outra parábola que Jesus nos contou, que é a parábola dos talentos, não é mesmo? Que é aquela em que Jesus diz, não é, que um senhor ele ia sair por um bom tempo do reino, e ele deixou então 5 talentos com um determinado servo. O talento era um dinheiro da época que valia muito, né? Só para os senhores terem ideia, um talento, né, equivalia a 600 dracmas. E um dracma era o dinheiro de um dia de trabalho, então era muito dinheiro. Então ele deixou 5 talentos com um servo, 2 talentos com outro,
e um com o terceiro. E aí, passado um tempo, esse servo voltou e queria, né, olha aqui, prestar contas de novo, né, do dinheiro, desses talentos que ele deixou. Então, aquele que tinha 5 talentos, ele falou, olha, senhor, eu peguei esses 5 talentos, eu investi e acabei conseguindo outros 5 talentos. E esse senhor ficou muito feliz com esse servo, não é? E o beneficiou. Aí ele chamou aquele outro servo que deixou 2 talentos e ele fez a mesma coisa, aplicou, investiu esse dinheiro e conseguiu outros 2 talentos. Esse senhor também, né, o parabenizou. E eis então que ele chama aquele terceiro que estava apenas com um talento e ele diz que então pegou esse talento, esse dinheiro e enterrou embaixo da terra. E aí ele diz, servo mau, né, por que não fizestes bom uso do dinheiro, do talento que lhe dei? Então ele ordenou que esse talento fosse retirado dele e fosse dado para aquele que tinha os 5 talentos. Não é? E aí ele diz, porque aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quem tem, mais ainda lhe será dado. O que ele quis dizer com isso? Não é? Esse Senhor, na verdade, nada mais é do que Deus. Não é? Estes servos somos todos nós. E os talentos não é o dinheiro em si, mas na verdade é figurativo. Os talentos representam justamente todas estas sementes que nós falamos do bem, não é? Da caridade, do amor ao próximo, da paciência, da tolerância, do perdão. Tantas sementes aí que nós trazemos nos nossos corações e que nós podemos fazer com que elas frutifiquem, não é? O nosso conhecimento, partilharmos com o próximo, né? Aquela luz que é feita e nós dividimos com o nosso próximo, não deixamos apenas conosco, e nós auxiliamos tanto, não é? o outro, através de uma palavra de consolo que seja, não é? De um ombro amigo, não é? Ouvirmos o nosso próximo. São pequenos gestos, não é? Que fazem com que nós possamos fazer com que esses talentos cresçam, não é? E se multipliquem cada vez mais. E vejamos que da importância de estarmos vindo à casa espírita, de estudarmos, de lermos, de aprendermos, para estarmos sempre vigilantes a esse respeito, de não nos acomodarmos, não é? Nesse sentido. Então, por mais que essa nossa conta particular ainda tenha alguns débitos, não vamos desanimar, né? Porque nós podemos alterar essa situação. Podemos fazer com que esta conta ganhe mais créditos. Não é? Podemos alterar, assim como essa nossa conta pessoal no dia a dia. Depende desse nosso esforço, não é? De fazermos algo para que isso possa se modificar. Inclusive, há uma outra parábola também, aquela do administrador infiel, que é muito interessante e também guarda relação com o tema, que é aquela em que um senhor, ele também soube que o administrador dos seus bens ficou sabendo que estava dissipando seus bens, não estava cuidando direito. Então ele iria mandar embora e pediu que esse administrador prestasse contas, não é? de tudo do seu trabalho. E ele ficou preocupado, porque ele pensou, nossa, o que vou fazer? Porque cavar, trabalhar já não posso mais devido à idade, e pedir dinheiro, mendigar, ele também não queria fazer isso. Então o que ele pensou? Bom, então ele foi atrás dos devedores desse senhor. E aí ele disse para quanto você deve para o senhor, para o meu senhor? Ele diz, eu devo 100 medidas, não é, de farinha. Então ele disse e fala, olha, então vamos anotar aqui 50. Você deve 50. Para um outro, ele disse, quanto você deve? Eu devo 100 alqueires de trigo. Ele disse, anote 80 no caderno, para prestar contas. E aí é aquela passagem, então, que ele fala para nós granjearmos amigos, conquistarmos amigos. Por quê? Pode ser que naquele momento em que algo venha a falhar, nós possamos contar com ele. Essa foi a ideia desse administrador. Que caso ele fosse mandado embora, ele pudesse contar, então, com a simpatia, com a amizade destes devedores que ele auxiliou. E o servo, vendo isso, também acabou reconhecendo a atitude, não é, deste administrador, acabou parabenizando, né?
Vejamos a importância também de nós refletirmos a esse respeito. Qual que é a interpretação, né? Qual que é o significado desta parábola? Porque num primeiro momento pode até parecer estranho. Como assim, né? Ele devia 50, mandou colocar 80, né? Mandou diminuir. Mas, na verdade, a explicação é o seguinte. Bom, esse Senhor nada mais é do que Deus. Sempre nas parábolas que nós temos, não é o Senhor, né, está se referindo a Deus. Esse administrador somos todos nós, não é? E essa questão de administrar mal os bens, muitas vezes somos nós também que acabamos usufruindo de maneira equivocada daquilo que nos é concedido. Muitas vezes de maneira egoísta, somente pensando em nós, nos esquecendo do nosso próximo. Então esse seria o sentido de administrar mal os bens que nós recebemos. E os devedores são o nosso próximo, a humanidade. Não é? E por que esse ato de diminuir, né, o que devia, na verdade representa aquilo que nós podemos fazer para diminuir a dor do nosso próximo. O que está ao nosso alcance para que nós possamos aliviar a caminhada daquele nosso irmão ao nosso lado. Porque muitas vezes, na doutrina espírita, nós também aprendemos, não é, a lei de ação e reação. Então sabemos que se passamos por determinada situação, é porque algo fizemos, seja nessa reencarnação, seja numa anterior, e aqui estamos para espiar, ou como uma prova, enfim, é um aprendizado. Então muitas vezes quando vemos determinada situação difícil de um irmão nosso, seja em relação a um problema de saúde, um problema no seu lar, um problema no emprego, enfim, qualquer problema que nós imaginarmos, muitas vezes, né, paramos para refletir, nós que já temos algum conhecimento, e pensamos, bom, se aquela pessoa está passando por aquilo, algo aconteceu, há uma causa. E nós aprendemos que toda causa é justa, não é? Sempre há um motivo, e tudo é na verdade, tudo é para o nosso aprendizado. Mas o fato de nós pensarmos assim, não significa que nós vamos cruzar os nossos braços, não é? Não é porque um irmão nosso, uma pessoa ao nosso lado passa por determinada dificuldade que nós vamos falar, bom, ele está passando por aquilo, há um motivo, então não me compete, né? Não tem nada a ver comigo, não é assim. Na verdade, todos nós devemos nos auxiliar uns aos outros. Quantas vezes nós também não passamos por alguma dificuldade, alguma expiação, alguma prova, e quantas vezes nós não desejamos, não é? Alguma mão, alguém que estenda uma mão amiga, que tem um ombro amigo, que nos escute, que fale algo que nos console, que nos auxilie, é o que nos ajude de alguma forma, até com um simples sorriso, mas que já nos faz tão bem, alivia, não é? Aquelas nossas dores, aquele momento que nós estamos passando, que nos dá força para passarmos por aquele momento. Isso, então, que é o granjear amigos, né? Conquistar amizades, né? E são essas amizades que realmente um acaba auxiliando o outro no seu caminho, né? Afinal, vivemos em sociedade. A lei de sociedade é até uma lei divina, mostrando que ninguém evolui, ninguém cresce sozinho. Nós precisamos uns dos outros, precisamos dessa troca, porque nós aprendemos uns com os outros, um ajuda o outro na sua caminhada. Então nós não podemos pensar que nós estamos aqui simplesmente para alcançarmos o nosso progresso e não quero nem me preocupar, nem saber do outro. Até porque nós sempre temos algum parente, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, não importa, pessoas que nós amamos, queremos tão bem. E como nós vamos pensar apenas no nosso crescimento e deixar todas essas pessoas para trás, né? Nós queremos que todos cresçam, que todos estejam conosco. Nós falamos, nós vamos para o mundo de regeneração. Todos nós aqui, se perguntar com certeza, todos nós queremos participar. Mas também nós queremos que os nossos parentes, amigos, aquelas pessoas que nós amamos também estejam neste mundo. Ou como que nós vamos pensar no mundo melhor se nós temos aquelas pessoas que ainda estão na retaguarda? Aliás, por isso muitos espíritos, né, puros, elevados, abnegados, até deixam de seguir para um mundo melhor porque querem ajudar a humanidade, por amor, né, à humanidade. O próprio Dr. Bezerra de Menezes, não é? Ele que já lhe foi feito convite, que teria condições de ir para um mundo melhor,
mas ele optou por estar aqui no nosso meio, aliviando as nossas dores, né? Então, meus caros, vejamos que em relação a essa conta particular, de alguma forma é importante nós começarmos a refletir sobre isso e pararmos para pensar o que nós podemos fazer para melhorarmos a nossa conta. E vejamos também o ensinamento dos espíritos mesmo, né? Aqueles que desencarnaram e que tanto nos auxiliam, mostrando o que se passa do outro lado. E aí nós temos a história também do Belarmino Bicas, que era um companheiro de trabalho, não é? Do Humberto de Campos, o irmão X, e ele conta essa história no livro Cartas e Crônicas, que o Belarmino Bicas, certa vez, se aproximou do Humberto de Campos e pediu para que ele relatasse a experiência dele para nós, aqui reencarnados, para que de alguma forma isso servisse de lição, que nós pudéssemos aprender. E ele ainda fala, olha, fala para eles que o mau humor também mata, né? E é interessante porque ele relata que ele se converteu ao espiritismo, mais ou menos por volta dos 38, né? E ele então viveu mais 20 anos, até os 58 anos. E aí então ele relata nesse período, até porque, né, muitos sabem que muitas vezes quando nós desencarnamos é como se passasse um projetor, né, um filme de toda a nossa vida, de tudo aquilo que nós fizemos, né? E então ele relacionou todos aqueles dissabores, os problemas, as mágoas, os rancores que ele passou e que isso acabou prejudicando a sua saúde, acabou abreviando a sua existência no planeta. Por isso que ele fala que o mau humor também mata, né? Só para nós termos uma ideia, nesses 20 anos, olha só o que ele relacionou. 1811, né, causas de mágoa, de rancores, de ressentimentos, em razão de contrariedades em família. Aliás, esse é o maior número. Por que será, né? Ou seja, é no nosso lar que está o nosso maior aprendizado, não é? É lá que nós precisamos colocar em prática tudo que nós aprendemos, não é? Só alguns números. Tanto que tem 1.614, né, razões por altercações com a esposa, em divergência na conduta doméstica e social. Olha que número grande também, né? Em relação a essa questão aí do matrimônio, esposo. Olha a questão mesmo que fica claro do reajuste, não é? A importância de nós realmente nos entendermos, nos amarmos. Agora, já em relação a 1801, por motivos de desgostos com os filhos, genros e noras. Também, né, bastante, um número bem elevado. Agora, com os netos já é mais tranquilo, né? Bem mais leve. Quem tem neto aqui sabe, né? Não traz muito desgosto, né? Só alegrias, né? Tanto que ao menor aqui, ele relacionou só 11. Bem menos, né? Com certeza coisas mais leves, né? No trabalho também, um número muito alto, foram 1.015 vezes, né, por entrar em choque com chefes de serviço. 1.333 por incompatibilidade no trato com os colegas. Então, amanhã nós já vamos mudar, não é? Nossa postura, nosso trabalho, né, com os nossos colegas, com os nossos chefes. Os nossos vizinhos também, 614, por mal entendidos com vizinhos. Também não é muito fácil, né? Por exemplo, 815 em relação às divergências em matéria religiosa. E quantas vezes, né, as pessoas ficam se degladiando, né? Às vezes até terminam amizades por conta de disputas religiosas, porque a minha religião é melhor que a sua. E começam a discutir, quando na verdade todos os caminhos levam ao Pai. Cada um tem a sua, aquela com mais se afiniza, que se sente melhor. Não existe melhor ou pior. Nós não podemos julgar, mesmo. Então, precisamos respeitar. Tanto que Kardec fala no que é o Espiritismo, que se o outro vier perguntar algo a respeito da doutrina, se for para aprender, para saber um pouco mais, vamos conversar. Mas se nós percebemos que a pessoa está querendo brigar mesmo, só desavenças e mostrar o quanto a religião dela é melhor, vamos nos calar. Isso não vai levar a lugar nenhum. Vai ser aqui mais motivo de contrariedade, né, de desgosto.
Até mesmo na casa espírita, às vezes tem algumas incompreensões. Ele listou aqui 217, por incompreensões que irmãos de fé no templo espírita, ou seja, todo lugar. Olha a importância da vigilância, né, dos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, em todos os lugares, né? Olha só, 901 por engano ou inquietação diante de pessoas imaginárias ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Ou seja, as preocupações nossas, né? Preocupação, não é? Essas ansiedades com aquilo que pode acontecer, não é? Nos afligimos tanto, perdemos noites de sono, ficamos doentes, né? Por situações imaginárias, como ele diz, que nunca aconteceram. E quantas vezes nós não perdemos noites de sono, não é? Ficamos aí tristes, preocupados, angustiados por situações que de repente realmente não acontecem. Então, olha a nossa falta de fé, a importância de fortalecermos a nossa fé, de confiarmos, fazermos as nossas preces, não é? Seguirmos o nosso caminho trabalhando no bem. Então essa história do Belarmino Bicas aqui ilustra muito bem essa questão da conta particular, para nós também começarmos a refletir, não é? E as nossas estatísticas, como é que será que estão? Então, para nós não chegarmos daqui a alguns anos, não é, e listarmos esse monte aqui de motivos de desgostos e contrariedades, vamos começar a nos modificar a partir de agora, até para que nós possamos viver um pouco mais, não é mesmo? Então Jesus também, ele disse diante de Jerusalém: ah, se tu soubesses, ao menos no dia de hoje, o que a tua paz te pertence. Isso também se aplica a nós, não é? Se nós soubéssemos, ao menos no dia de hoje, o que a nossa paz, né, nos pertence. O que quer dizer com isso? Então, quer dizer, se ao menos hoje, né, a cada dia de nossas vidas, nós parássemos para refletir o quanto a nossa vida não se modificaria se nós colocássemos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Ou seja, o esforço mesmo dessa transformação moral, né, que vale a pena, né? Nós sabemos que se nós exercitarmos a paciência, a tolerância, o perdão em casa, esses motivos enormes aqui, no nosso trabalho, não é? Nós vamos viver com mais paz, vamos viver de uma maneira melhor. Então vamos fazer um esforço extra, por que não? Muitas vezes nós falamos, não, mas o outro não faz, mas vamos nós fazermos. Não é? Vamos aproveitarmos que nós estamos tendo a oportunidade, que nós estamos tendo este conhecimento, porque muitas vezes nós ouvimos, isso é para o nosso amigo, nosso parente que ficou em casa. Mas ele não está aqui, quem está aqui somos nós. Não é? Então nós podemos, então, nos transformarmos. Não é? Não, falamos da tolerância, do perdão, o outro não é tolerante, o outro não nos perdoa. Mas então vamos nós sermos tolerantes, mais tolerantes. Vamos perdoar mais. Mas o outro sempre erra, não é? Como é difícil suportar aquele parente difícil, aquele colega de trabalho. Bom, enfim, quem está tendo esse conhecimento somos nós. Não é? Então, é mais um exercício para nós colocarmos em prática. Vamos ser um pouco mais tolerantes, sim. Um pouco mais pacientes, vamos perdoarmos mais. Aliás, Jesus falou, né? Para nós perdoarmos 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Então não vamos cansar, não é porque o outro não faz que nós vamos deixar de fazer a nossa parte. Pelo contrário, vamos continuar fazendo e ainda mais. Porque um dia aquele outro vai ser tocado no seu coração de alguma forma. Ele vai também ser chamado à realidade, assim como nós fomos um dia. E aqui estamos. Isso vai acontecer também com esse nosso próximo. Até porque aquela pessoa que não está muito bem, que nos maltrata de alguma forma, que nos atinge de alguma forma, efetivamente ela não está bem. Se estivesse bem equilibrada, não faria isso. Não é? Quem está bem, quem está feliz, não vai atingir o seu próximo. Então é um motivo a mais de misericórdia, de compaixão. É aquela pessoa que está precisando mais de uma paciência, de uma compreensão, de uma palavra amiga. E quem sabe ela não vai se transformar. Não vamos desistir. Não é? Vamos ter perseverança. Jesus não desistiu e não desiste de nós. Não é? Por que nós vamos fazer isso em relação ao nosso próximo?
Nós não podemos esquecer, como disse a Benilde, é verdade, nós somos ainda crianças espirituais. Imagina, para Deus, para Jesus, nós somos crianças que estão gatinhando, aprendendo os primeiros passos ainda. E é assim que nós devemos também nos enxergar uns aos outros, não é? Como essas crianças espirituais que ainda estão aprendendo os primeiros passos, que ainda caímos, não é? Tropeçamos, empurramos o outro, mas vamos levantar e vamos seguir o nosso caminho. Tiago também disse na sua carta, não é? Para que talvez o amanhã possa não chegar, possa ser tarde, querendo mostrar a importância do hoje, de aprendermos, de aproveitarmos a oportunidade que nós estamos tendo no dia de hoje. Porque muitas vezes nós falamos, mas agora eu não tenho tempo, agora eu estou muito ocupado, né, sei lá, para estudar ou para fazer alguma atividade social, enfim. Sendo que nós não sabemos o dia de amanhã. Vamos lembrar da parábola do rico, não é? Invigilante, né? Insensato. Nós não sabemos quando nós teremos que prestar contas, não é? Então vamos aproveitar amanhã pode ser tarde. Por exemplo, um lavrador, quando ele vai plantar lá na terra a sua colheita, para ter uma boa colheita, tem um momento certo. Se ele deixar para amanhã, pode passar a oportunidade, né? Tantas coisas na nossa vida são assim. Quantas vezes nós, vamos esperar mais um pouco, e aquela oportunidade passou, né? Então vamos aproveitar, enquanto é tempo, enquanto ainda estamos a caminho, para realmente colocarmos em prática. Como Jesus falou, vai, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho. Ainda nós temos esta oportunidade, não é? Não vamos deixar para amanhã. Mas também não é para nós desanimarmos. Como nós falamos, essa conta nossa, se ainda sempre há algum débito, não vamos negar, estamos em aprendizado, mas não é por isso que nós vamos desanimar. Pelo contrário, vamos seguir, né, a nossa vida, seguir praticando bem, seguir amando, nos esforçando para sermos melhores, porque esses débitos com certeza vão diminuir. Pedro disse, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Amando, nós vamos realmente cobrindo esses nossos erros do passado. E de qualquer forma, sabemos que sempre nós vamos ter essa oportunidade do recomeço, né? Graças à oportunidade bendita da reencarnação, né? Essa oportunidade de retornarmos, né, e tentarmos fazer a coisa certa, né? Mas, para que nós possamos progredir de uma maneira mais rápida e possamos aí alavancar o progresso do nosso mundo, não vamos deixar para amanhã. Muita gente fala também, vou deixar para a próxima existência. Não, vamos aproveitar agora essa oportunidade que nós estamos tendo, né, para realmente diminuir cada vez mais os nossos débitos. Então, meus caros, que nós possamos, então, refletir a respeito do tema ao longo da semana. Muita luz, muita paz a todos. Graças a Deus. Verdadeira luz sobre tudo isso que você falou é o Espiritismo, através das reencarnações. A parábola do talento. Então o indivíduo volta com outros talentos mais, para ver se ele faz direito a coisa. Exatamente. Isso só assim falado, como você falou, que é coisa de igreja também, né? Isso não diz nada quase. Uhum. Realmente, né? A encarnação é muito importante, né? Na reencarnação que nós vamos tendo essas oportunidades, né, do reajuste.
Sim, vamos aproveitar essa oportunidade. Até porque não sabemos quando vamos reencarnar de novo. Tem muito espírito. Dizem que a população espiritual é 5 vezes maior, né? Então. Às vezes não dá, né? Depende do senhor. Depende de cada um de nós. Até porque se estamos caminhando para o mundo de regeneração, quem não tiver condições de estar, vai para o mundo inferior. Né? Então vamos aproveitar aí os últimos tempos, os últimos chamados. Mas é um passo de cada vez. Não vamos esquecer de Jesus, que foi o espírito mais. Posso fazer uma colocação? Mais rápido que evoluiu. Né? Paulo, Não, ele não veio, ele foi criado só. Foi criado, mas não aqui. O que você falou, muito legal, mas para nós podermos mudar, para não ter que sofrer essas frustrações, primeiro nós temos que identificar dentro de nós aquilo que tem que ser melhorado. Uhum. Defeitos de caráter, Sim. vibrações erradas, pensamentos errados. A gente tem que identificar, não achar que aquilo é normal em nós, para podermos fazer o movimento da mudança. Uhum. Né? Isso muito que se faz em terapia, né, Paulo? Se identifica, se trabalha mas a gente Fazer essa autoanálise. Sim. Porque não adianta achar que tudo é certo, tudo não é, né? É verdade, é verdade. Tem que fazer essa autoanálise, né? Diante da doutrina, onde nós podemos melhorar. Cada um que pode fazer. Só É uma questão. Cada um sabe. olhar o rabo do outro é mais fácil que às vezes olhar o nosso. Né? É verdade. Né? Até porque é uma questão de consciência, né? A consciência é o nosso maior juiz. Então, a nossa consciência que vai apontar aonde nós precisamos melhorar, aonde estamos falhando, não precisa ninguém falar. Né? Uma coisa Nós sabemos. importante, as reencarnações, então, vêm num mundo diferente, com outras ideias, outros pensamentos, outra tecnologia, né? O indivíduo vem num mundo diferente. Uhum. É isso aí. Então é isso. Bom, obrigado a todos, uma excelente semana e ótimo ano para todos nós. Graças a Deus. Obrigada, Luiz. Luiz vai ficar aqui. Qualquer dúvida, ele pode esclarecer até meia-noite. Então, agora, nós vamos passar para compartilhar de tudo aquilo que nós recebemos essa noite. Esse momento que nos é dado, essa oportunidade que nos é dada, através desse conhecimento que nos foi passado, que nós possamos já, conscientes de que estamos num momento de vibrações melhores. Então vamos compartilhar com todo esse nosso planeta, essa luz que vem do Pai, que envolve todo o nosso planeta em muito amor, em muito equilíbrio, que sabemos que estamos num planeta de provas, de transformações, que nós possamos estar conscientes do nosso papel, conhecendo-nos cada um a si mesmo, do que nós possamos ofertar. Vamos levando aos nossos dirigentes, nesse instante, vibrações de amor ao próximo, de dividir tanto que eles têm, possa dividir com mais justeza esse pão de cada dia, esse trabalho, que nós possamos envolver toda essa nossa humanidade em muito amor, essa nossa caminhada, que possa estar consciente de todos aqueles que necessitam do nosso abraço fraterno, que são esses amigos que se encontram em situações precárias,
de conhecimento, de falta de tanta coisa, de pão, de higiene, de saúde, que eles possam ser envolvidos nesse instante com essas vibrações carinhosas de força, de recomeço, de uma nova oportunidade, Pai. Que eles possam estar em nossas mentes nesse instante, recebendo essa luz que vem do alto e que nós estamos compartilhando com esses amigos. Vamos também em nossos lares, todos aqueles desafetos, nos nossos trabalhos, envolvendo cada um deles, que nós não nos coloquemos em conflitos, que tentamos abaixar a nossa voz, nosso pensamento sempre voltado ao alto, envolvendo aquele amigo, que por nós recebe essas vibrações de compaixão, que nesse momento ele vai ser acalmado com certeza por essa luz divina. Então, Pai, agora também pedimos por nós, cada um de nós, vibremos uns pelos outros aqui nessa casa, porque como vimos, olha quanto recebemos. Então nós podemos compartilhar uns com os outros. Obrigado, Pai, por essa oportunidade bendita, que nós possamos fazer muito bem uso dela, através dos nossos pensamentos em Ti e das nossas ações. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, que assim seja. Então agora nós vamos passar para os passes magnéticos em primeiro lugar.